Como prefeito, qual seria a tua proposta para incentivar, viabilizar dignidade e legitimidade para as pessoas que ocupam os imóveis em situação precária? Existem dados oficiais dessas ocupações e de imóveis abandonados? Como ficariam os proprietários destes imóveis? Legal falar disso. Podemos falar disso um pouquinho? Você pode falar o que você quiser, o Tempo é teu. O tempo é seu, se você que tem o Não, é que eu tô enrolado, senão eu perco casamento, tô fudido e tal. Tem alguns compromissos. Pra você ser candidato, você precisa fazer alguns compromissos em casa. De horário, com minha companheira, com as crianças. Então, esse pra mim é sagrado. Agora, mas mesmo assim eu vou dar uma... Quero falar disso aí. Porque, Não. Mas, não, porque é o seguinte, bicho. Tem uma puta de uma má compreensão e um preconceito do que é a luta do movimento sem teto, né? Invasor, vai invadir casa. Assim, o que são as ocupações, né? Às vezes a pessoa pensa, primeiro, quem que é o sem-teto? Quem que é o cara que às vezes ocupa um prédio que estava abandonado, um terreno que estava abandonado? O sem-teto na cabeça de quem está vendo de fora e quem está, às vezes, alimentado de um preconceito ou de um desconhecimento. Às vezes não é nem um preconceito, o cara não conhece, né? É um vândalo, é um vagabundo, é um terrorista, é um cara que não quer trabalhar, é um cara que quer ganhar a vida fácil. Nem passa pela cabeça das pessoas que o sem-teto pode ser a diarista que trabalha na casa dele, o porteiro do prédio dele. Que é uma pessoa que simplesmente trabalha, mas não consegue ter uma casa a partir do seu trabalho. Isso é o que mais tem no Brasil. Nós temos, de acordo com o IBGE, mais ou menos 30 milhões de pessoas, que é o déficit habitacional no país. Tem um problema muito grande nisso. É muito grave, cara. É assim, não conseguir ter um teto. É gente que no final do mês tem que escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essas são as pessoas que estão no movimento sem teto. Aí falar, tá bom, os caras podem precisar, mas não justifica invadir o que é dos outros. Beleza. Aí nós temos que entrar num ponto. Assim, o movimento, pelo menos o movimento que eu atuo, que eu defendo, o movimento nunca invadiu a casa de ninguém. Você gostou? Sai daí e tal, vou botar mais não sei quem no teu quarto, botar 5 famílias aqui. Não é isso. Assim, o que o movimento faz? Ele mapeia imóveis que estão em situação ilegal, que estão abandonados. O que significa situação ilegal? Você tem uma lei no Brasil chamada Estatuto da Cidade. É de 2001, é uma lei federal. O Estatuto da Cidade diz o seguinte: se um imóvel está vazio, se ele está abandonado, a prefeitura tem que notificar. Botar lá pro proprietário e dizer, bicho, você tem que fazer alguma coisa aqui tem um zoneamento, um plano diretor, porque existe a função social da propriedade, que está na Constituição, né? Ela respeita a propriedade privada, mas a propriedade tem que cumprir uma função. Beleza, tá aqui. Se depois de um ano, dá um ano pro cara ainda de bandeja, depois de um ano o cara não fizer nada, começa a ter IPTU progressivo, ele vai pagar mais imposto em cima daquilo. Se depois de 5 anos de IPTU progressivo ele não fizer nada, ou seja, 6 anos, aí o governo pode tomar aquilo pagando com o título da dívida, que chama desapropriação sanção. Essa é a lei. Isso não é o estatuto do MTST, não é o que eu acho, é a lei. O que acontece? Hoje no Brasil tem 7 milhões e 700 mil famílias sem casa, que é os 30 milhões de pessoas, mais ou menos. E tem 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. Caralho, tudo isso? Só em São Paulo. Só em São Paulo? Não, isso é no Brasil. Mas tá. só no centro expandido de São Paulo tem 40 mil imóveis abandonados. Pra caralho. É muito. 40 mil famílias, ou muito. Sabe o número de famílias que moram na rua em São Paulo? 25 mil. Pessoas, quer dizer. 25 mil pessoas. Daria pra você tirar todo mundo da rua e ainda sobrava. Abandonado. Não é que é a casa da tua tia que botou pra alugar. Não é que é o imóvel que você deixou lá, que é teu, que tá no apartamento. Não, é abandonado. Que esse cara que não fez nada, que não... Só que... Por que então que não foi executado o Estatuto da Cidade e esses imóveis não foram desapropriados? Porque a prefeitura, que é quem deveria notificar, nem notifica. Então nem começa a correr 1 ano, 5 anos. E por quê? Não notifica porque esses donos de imóveis, em geral, é quem paga a campanha eleitoral. Entendi. É empreiteira, é fundo Mas imobiliário. tá mesmo abandonado ou ele tá gerando especulação imobiliária? Não, o abandono é para gerar especulação imobiliária. O abandono é abandono, bicho. Passa no centro de São Paulo, Mas peraí, calma. na Estação da Luz, naquele entorno, e vê o que tem de prédio vazio abandonado. Mas se eu quiser deixar eu comprei um apartamento. E eu quero deixar ele valorizando e só quero vender. Aí eu não consigo vender e aí eu deixo ele valorizando. Aí vem alguém e tira o meu apartamento. Apartamento é uma coisa. Se você tem um apartamento... Ou uma casa. Não. Se você tem ali um terreno, um prédio, e que você... Se ele tem uma finalidade residencial,
Você não precisa deixar alguém morando lá. Você pode deixar ela vazia, se é uma coisa que você quer fazer, beleza. Agora, se você deixa ali um espaço abandonado, um prédio abandonado, um imóvel abandonado, o plano diretor das cidades determina que aquilo tem que ter um uso. Prédio inteiro. Um prédio inteiro abandonado, Entendi, que é o que mais tem no centro. Entendi. Que é esses que são as ocupações que a Inclusive, pessoa perguntou caiu ali. esses Pois é, dias, não, um tempo atrás. Então, o que se faz? O que se deveria fazer com isso? Ele tinha que ser desapropriado e reformado e botar as pessoas para morar lá. Isso está na lei. Isso não se faz. Então o que o movimento social faz? Identifica isso e ocupa para reivindicar para Por isso. que o cara tem esse imóvel abandonado e não quer que ninguém faça nada com ele? Por quê? Aí é especulação imobiliária. O que esse cara faz? O que em geral ele faz? Por que ele ganha com isso deixando aquilo abandonado? Né? Pega ali a região da Luz que eu usei como exemplo, que é um monte de prédio abandonado, que você não consegue andar lá depois das 8 da noite, porque é um abandono geral. Né? É um lugar que se tornou inseguro em São Paulo, que ninguém quer estar. Né? Ali se especula que vai ter uma grande operação urbana que vai remodelar aquilo e que aquele prédio, aquele metro quadrado que hoje vale 1.000, vai passar a valer 10 mil. Então o cara deixa aquilo para esperar valorizar. Ali, naquele outro bairro que ele tem um terreno abandonado, vai chegar uma estação de metrô daqui a 3 anos. Então ele deixa abandonado, porque quando chegar a estação de metrô, ele vai poder vender aquele terreno que ele comprou por 10 milhões, ele vai poder vender por 100 milhões. Essa é a especulação imobiliária. É que, tipo... Só que isso, bicho... Parte de mim, eu entendo que é sacanagem você ter um espaço... Porra, aí você tem um monte de gente jogada na rua sem ter onde morar. Eu entendo. Eu entendo que é sacanagem, mas parte de mim fala, pô, o cara comprou a parada. Se o cara quiser especular, deixa ele especular, ele comprou o negócio. Então, é que é o seguinte, cara, aí é uma coisa assim, inclusive da Constituição, da lei que rege o país. Propriedade privada não é absoluta. Ela tem que servir não só a você, que comprou o que tem, ela tem que servir de algum modo, O Estado, ela tem que quando ter ele um uso social. desapropria, ele compra do cara? Compra, ele paga. Mas paga o valor do mercado vigente. Como ele chega A nesse valor? desapropriação normal é valor de mercado, a partir de peritagem. Vai um perito judicial, mede valor de mercado e paga. Entendi. A desapropriação sanção, que é essa que eu falei aqui, é título da dívida pública por valor venal, né? Então, E como que é título da dívida pública? Ele dá um título pro dá cara? um título, cara, não vai dar que dinheiro, vale dá um tanto. título e toma. E ele, se ele quiser, por valor ele venal. vende o título. Porque ela é uma sanção. Porque o cara descumpriu a lei Eu acho durante que se 6 você anos. tá comprando do cara, tá justo. Você respeitou o direito individual dele da propriedade. Agora, cara, mas assim, pensa uma coisa. Tudo bem. Até esquecendo a questão da função social e tal. Muitas dessas propriedades também, elas estão numa situação ilegal por outras razões. Elas nem pagam imposto. Ela deve mais imposto que o valor da terra. Entendi. Tem prédio que a dívida o valor lá é 30 milhões do prédio, ele deve 50 milhões de IPTU. E a prefeitura não executa. Então, assim, é o básico. Você paga o teu IPTU, ele paga o dele, eu pago o meu. Infelizmente, é caro pra caralho dessa casa. Mas aqui. paga. Mas enfim, e o cara que tem não sei quantos prédios do fundo imobiliário que a sede é lá em Dubai, o filho da puta não paga. Assim, porra. Alguém tem que botar ordem nessa casa. Caralho, o Boulos ficou puto agora. Gostei. Gostei. Eu concordo, inclusive. Tá aí. Interessante. Nunca pensei que eu fosse concordar com esse tipo de coisa. Mas se tá na lei, foda-se. Vamos invadir junto então, porra.